Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala com você, pastor Luiz Carlos, do nosso canal Manancial de Vida. Eu vos convido, você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no canal, bate no sininho para ser notificado com novas mensagens de vídeos, para que você venha aprender ou despertar um pouco a sua curiosidade de aprender a palavra de Deus, correto? E você que é o nosso inscrito, eu te agradeço você pelo seu esforço, ter batido no sininho, ter se inscrito no canal. Continue divulgando esta palavra, continue nos ajudando a evangelizar alguém. E o texto que eu quero deixar para você, hoje estaremos falando um pouco sobre arrebatamento da igreja. O versículo de número 6 do capítulo 25 de Mateus diz assim o texto: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. A Bíblia nos ensina aí, no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o verso 6 que nós lemos, nos conta aí uma história de 10 moças. E o Senhor então mostra aí neste símbolo, que é um símbolo do arrebatamento da igreja, é um símbolo de um casamento que o Senhor conta aí como que vai acontecer e quais são as qualidades das pessoas que estão esperando Cristo ou aquelas que estão despreparadas. Jesus conta então 5 moças que estavam preparadas. As preparadas aqui nesta parábola é as 5 moças que estava consciente do que estava acontecendo ao seu redor e ao seu derredor. A consciência dessas moças estava sobre as suas vidas, que elas não poderiam errar, elas não poderiam deixar de vigiar, elas não poderiam de estar preparadas, elas não poderiam deixar de se preparar a tua vida. Por exemplo, na sua linha de pensamento, no seu testemunho, na sua vida do dia a dia, no trabalho, em casa, nas ruas, em todos os lugares que ela estava com consciência que Jesus está voltando. A sua consciência, ela tem que estar sempre preparada. Jesus está voltando. No verso 6 que nós vemos aí, essa parábola conta que era meia-noite. Ela diz, aí vem o esposo. Essa meia-noite simboliza para nós meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Às 24 horas do dia, nós temos que estar observando os acontecimentos. E a consciência dessas 5 moças estava bem focalizada porque elas estavam preparadas. Elas não queriam se misturar com tipos de problemas que iria complicar as suas vidas. Ela estava em comunhão com o Senhor, ela estava orando a Deus, estava vigiando, estava dedicando a tua vida a Deus, estava buscando na palavra do Senhor, estava obediente, estava santificando a sua vida. Santificação significa ser separada de coisas que vai atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, né? Então essas moças, ela estava bem consciente dos fatos errôneos, porque há coisas que pensamos que é bom para nós, mas nos atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, principalmente adultério, principalmente mentiras, principalmente falsidade, complicação com essas coisas, viver em lugares que Deus não se agrada, pensamentos que Deus não se agrada. Então são coisas que atrapalham um pouco a nossa comunhão com o Senhor. Claro que nós temos essas falhas, esses momentos de fraqueza, porque nós somos humanos. E
Sendo humano, nós temos falhas, mas nós temos Cristo que nos ajude a nós permanecer na fieldade. Então, 5 moças estava bem tranquila, bem sossegada, estava também ali numa comunhão. E o Senhor conta que ela, naquele tempo, do tempo que Cristo falou dessa história, não existia luz que nem nós temos hoje, né? Mas sim lamparina. E o Senhor conta que numa casa, essas 5 moças, elas tinham lamparinas, aquelas lampadinhas pequenas, né? Que colocavam em pires, tem aqui as lamparininhas, aqueles borrãozinhos, né? E outros faziam lamparina. Lamparina é óleo diesel com um pedaço de pano e dentro de um vidro, e ficava a noite inteira acesa. E o Senhor conta essa parábola acerca desse tipo de coisas, e 5 delas tinham óleo nas lâmpadas, e todas as noites elas tacavam fogo na lamparina e ficava no claro. É um símbolo do óleo do Espírito Santo nas nossas vidas, é o símbolo de uma santificação, de uma purificação espiritual, é o símbolo de uma mudança espiritual nas nossas vidas. Então essas moças tinham essas lamparinas e óleo nelas, de dia ou de noite, para elas não ficava na escuridão, não ficava perdida. Ela sempre se achava um meio de sempre estar na presença do Senhor. Então, lamparina significa uma luz, e luz significa a palavra de Deus que ilumina os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra que nos justifica. Então a palavra de Deus é o que nos clareia, que nos brilha, que nos dá direções certas para nós seguir os passos de Cristo. Então essas moças estavam preparadas para se casar, estavam esperando aí o casamento, estavam esperando o noivo, né? É o que nós estamos fazendo hoje. A igreja do Senhor, ela é a noiva, então ela tem que estar preparada, tem que estar ordenada, tem que estar purificada as suas vestes, tem que estar com as suas lamparinas acesas, sua vida em comunhão com o Senhor. E quando o Senhor voltar, ouvia o som de trombetas, ela será arrebatado para encontrar com o Senhor. E as 5 imprudentes que o Senhor estava dizendo, eram 5 moças que não tinham mais azeite, não tinha mais lamparina, estavam abandonados, né? Jogou a lamparina ao canto da parede, estava seca, ou seja, estava despreparada para encontrar com seu noivo. Ela sabia que o noivo estava se aproximando, estava chegando, mas ela nunca quis se preparar, tanto psicologicamente como espiritualmente. Elas não estavam orando mais, não estavam vigiando mais, ela estava andando por caminhos tortuosos, estava na beira de problemas complicados, estava completamente a sua vida descontrolada, já não estava vigiando mais, elas não conversavam mais sobre esses fatos de morar com o seu noivo. Elas queriam casar, mas infelizmente não estava preparando a sua mala para vigiar, para viajar. As suas vestes estavam sujas, salpicada de pecados. Ela um olhava para a outra e falava, amanhã eu vou preparar, amanhã eu vou chegar. Os seus pensamentos horrendo, vivia mentindo, vivia brincando com a verdade, vivia de um lado ao outro, despreparadas. Então quando se aproximou o noivo, uma delas gritou, aí vem-se o noivo, versículo 6 de Mateus 25. As 5 preparadas, ela se casou
E o noivo disse: entrai pelas bodas do cordeiro. E fechou-se a portas. E 5 despreparadas disse: nós queremos nos casar. E o Senhor disse: olha, infelizmente vocês não podem morar comigo, porque infelizmente vocês não estão preparadas. E fechou-se a porta. E disse a elas: eu não conheço vocês. É uma dificuldade muito grande naquele dia, quando aconteceu o arrebatamento da igreja. Milhares de pessoas estão despreparadas, não poderão entrar nas bodas do Cordeiro, irão ficar para fora. Eu me lembro da história de Noé, que o Senhor conta, como foi nos dias de Noé: casava, bebia, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca e o Senhor fechou a porta por fora, Noé por dentro e o Senhor por fora. E ali eu vejo que o Senhor, então, quando fecha a porta por fora, por mais que Noé queria que abrisse a porta para o povo entrar, quando estava morrendo afogado, o Senhor não permitiu, porque o tempo se passou. E hoje também, quando a porta da graça se fechar, o Senhor não vai pegar ninguém por inocente, porque Ele já tem avisado, já tem falado que vai acontecer um arrebatamento da igreja. Arrebatamento significa arrancar, tirar, levar. É algo que vai desaparecer dessa terra, algo que vai sumir. As pessoas vão procurar um ao outro, não vai se encontrar mais, vai sair correndo pelas ruas, não vai se encontrar mais. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24, estando 2 deitados numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Estando 2 moendo no moinho, um será tomado, o outro será deixado. Estando 2 no campo trabalhando, um será tomado, outro será deixado. Mas vem cá, por que um será tomado, será deixado? É a consequência das 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 despreparadas. E um casal na cama, né? O esposo ou a esposa, ambos, um ou outro está preparado, um será arrebatado, o outro vai ficar. Porque se a esposa estiver preparada, o esposo não, o esposo fica, a esposa vai. Né? E a Bíblia também no campo está dizendo a mesma coisa, no campo trabalhando, um está preparado, o outro não. E assim sucessivamente as nossas vidas do dia a dia. A Bíblia diz também: ai das grávidas no dia do arrebatamento, porque as grávidas perderão os seus filhos. O Senhor vai arrebatar os seus filhos do ventre da mãe e ela vai ficar. Porque crianças é inocente, não conhece pecado, mas a mamãe sim. Agora, se a mamãe for uma cristã, ambos elas serão arrebatados, e também seu filho do ventre será arrebatado, porque o seu filho já é uma pessoa, sendo inconsciente, mas é uma pessoa. Já tem uma alma, já tem um espírito e será uma pessoa preparada para encontrar com o Senhor pela sua inconsciência. Então eu quero deixar bem claro para você que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Se alguém soprou no seu ouvido que isso não existe, isso é fábula, desacredita disso. Desacredita dessas conversas. Isso aí são tudo uma bibliomancia, que as pessoas não entendem o que é arrebatamento da igreja. Arrebatamento vai acontecer. Nós, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, está escrito que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados juntamente com ele para encontrar com o Senhor nos ares. Então eu quero que você se prepare para ser arrebatados. O que é arrebatamento? Faz uma pesquisa com você mesmo. Pega um imã, enrola ela num plástico e passa na areia. Você vai aprender o que é ser arrebatamento. O metal da areia vai subir ao imã e vai grudar. E para você tirar o imã daquela terrinha, você tem que desenrolar do plástico e tirar, eles caem. Isso é um arrebatamento. Arrebatamento significa tirar daqui e levar para outro lugar. Então se prepare você
que ainda não conhece o que é arrebatamento da igreja, o Senhor está voltando, Ele vai levar um povo para a glória. À meia-noite o Senhor vem. A meia-noite seria de dia ou à noite, não importa. Para Deus não tem horário. Nós temos que estar esperando o arrebatamento da igreja acontecer. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, em o nome de Jesus. Muito obrigado.